A influência da música mexicana na música brasileira se deu em diversos estilos. O bolero foi incorporado e adaptado no samba, entre outros, por Pixinguinha, dando origem ao samba-canção. Cantores e cantoras considerados românticos, como Calbi Peixoto, Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Altemar Dutra, fizeram muito sucesso com suas interpretações de boleros. O corrido mexicano serviu de base para muitas músicas populares no Brasil e que foram consideradas bregas. A música sertaneja vai incorporar vários estilos mexicanos, como o apango, a canção rancheira e os já mencionados corrido e bolero. Que artistas foram mais influenciados por esses estilos? Como foram incorporando os ritmos e estilos mexicanos em seus trabalhos? Essa influência ainda está presente na produção musical sertaneja? O músico e professor Jesuíno Júnior Pires, conversando com também músico e professor Henrique Basílio, apresenta sua leitura dessa influência. Agora, pensando de uma forma mais... estava pensando anteriormente como organizar um pouco essa influência, né? Porque, querendo ou não, a gente o tempo todo está tocando esse tipo de música, pelo menos eu estou ouvindo, Basílio também, né? Com esses ritmos e tal. E pensando um pouco sobre isso, eu pensei assim, ali, em 3 aspectos que eu acho que são importantes para a gente compreender a influência da música latina aqui na música raiz, na música caipira brasileira, né? Esses 3 aspectos seriam canções, os artistas e os ritmos. Joel Antunes Lemes e Valdomiro de Oliveira iniciaram sua carreira como Pedro Bento e Zé da Estrada, no interior de São Paulo, na década de 1950. Alcançaram sucesso nos anos seguintes e se tornaram referência da música sertaneja chamada raiz. Jesuíno explica que a dupla contou com músicos que conheciam bem a música mexicana. A influência da música mexicana e tal, a gente lembra logo no Pedro Bento e Zé da Estrada. Por quê? Porque tem um aspecto musical, com certeza tem um aspecto musical, mas tem um aspecto também de influência mais visível ainda, que são as vestimentas, né? Não, quer dizer, eles incorporaram a roupa. Aí o próprio Pedro Bento, a dupla, né? Pedro Bento e Zé da Estrada, tinha músicos, trompetistas que eram mexicanos. Acho que um deles é o Ramon Pérez, que foi inclusive quem colocou. Ramon Pérez até eu não conheci o trabalho dele assim, de curiosidade e tal, mas eu conheço bastante o trabalho do maestro Martínez, que você deve ter conhecido, se não conheceu, deve ter, pelo menos o João falou para mim que conheceu sim, né? O Martínez ainda é vivo, né? Mas ele não é mexicano, mas ele é espanhol. Ele veio para o Brasil e ele entrou no meio sertanejo por intermédio do Ramon Pérez, que era músico do Pedro Bento e Zé da Estrada, trompetista. E o maestro Martínez, ele faz um trabalho que o Basílio falou, instrumental, né, de fazer arranjos e gravações de trompete no estilo mexicano. Então, eu acho que ele foi assim, uma contribuição enorme para a música brasileira, porque ele está na própria origem dessa influência, que são os arranjos e as gravações do trompete para músicas que ficaram assim conhecidas mundialmente. Para citar assim, seria até difícil, mas de cara a gente lembra, por exemplo, Estrada da Vida, de Milionários é Rico, que foi que é bem presente o trompete, que é arranjo do Martins. Outros artistas também que eu acho que estão nesse cenário, que talvez seja um pouco mais assim, de bastidores mesmo, né? O Martins, por exemplo, é de bastidores, quase ninguém conhece, mas ele está presente em quase todo o repertório da música sertaneja raiz. Milionário José Rico é outro exemplo da incorporação do estilo mexicano na música sertaneja.
Além dos estilos musicais, a estética mexicanizada se manifestava nas roupas, nos acessórios e na inclusão de interjeições durante as apresentações. Eles fizeram muito sucesso nas décadas de 1970 e 1980, com músicas como Estrada da Vida, composta por José Rico, e Sonhei com Você, de Vicente Dias e José Rico. A dupla recebeu o apelido de Gargantas de Ouro por causa da forma de interpretação, chamada de operística. Essa característica também revela a influência da música mexicana, que, por sua vez, foi influenciada pela música italiana do final do século XIX. Essas influências nem sempre se deram pelo gosto artístico. O compositor e professor Odilon Basílio explica como o fator mercado também foi relevante para a opção de muitos compositores e cantores pelos gêneros de origem mexicana. E lógico, junto disso vêm os interesses comerciais que as gravadoras nunca deixaram de ter, claro, né? Porque precisam ser ressarcidos do investimento que foi feito, né? Porque é caro gravar. Hoje em dia não, já é muito diferente, né? Toda essa tecnologia e essa digitalização, né? Já não é assim tão mais antigamente. As horas de estúdio e as horas de gravação e toda a produção que era necessária e todos os profissionais que estavam envolvidos nessa situação toda, ficava muito caro a produção e gravação de um disco, né? Então, esse resultado precisava voltar, né? Esse gasto precisava retornar, né? E aí é lógico, você não vai deixar de gravar. E ainda tem o seguinte, em alguns momentos, a própria gravadora, o próprio produtor, exigia que o artista gravasse aquilo, ainda que não fosse muito do gosto pessoal do artista. Mas, não, você vai ter que gravar isso, porque é isso que está fazendo sucesso, meu amigo, né? Temos que ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente era obrigado a gravar alguma coisa que não ia muito com o teu gosto pessoal, mas que tinha que pensar comercialmente, né? E o produtor, o gerente da gravadora está sempre pensando comercialmente, é claro. Ainda que o aspecto mercadológico da música pesasse nas escolhas dos estilos musicais, muitos compositores e cantores tiveram sucessos que são reconhecidos até hoje. Odilon Basílio lembra de nomes importantes no cenário musical sertanejo que viveram a influência do bolero. Isso, né? Quem gravou muito esse estilo foi Tibagi e Miltinho. O Miltinho Rodrigues era um grande artista, tinha uma voz muito bonita, cantava muito bem, compunha muito bem, e ele fez algumas coisas nesse sentido. Oscar Rosa, o Tibagi, nasceu em São Paulo, e Hilton Rodrigues dos Santos, o Miltinho, em Goiânia. A dupla gravou diversos discos, principalmente na década de 1960. Entre seus maiores sucessos está Taça Vazia, um bolero gravado em 1963. Outra música que ficou muito conhecida é Pombinha Branca, no estilo canção rancheira. A influência da música mexicana está presente também em outro sucesso da dupla, Canarinho do Peito Amarelo. O arranjo original possui diversas características do estilo mexicano. Odilon recorda outros nomes da música brasileira muito influenciados pelo bolero e, embora não pertençam ao campo musical sertanejo, deixaram sua marca também junto a esses artistas. E os artistas, as duplas, depois vieram regravando coisas do Altamar Dutra, por exemplo, né? Na época a dupla de compositores, que era o Evaldo Gouveia e Jair Amorim, fizeram muita coisa bonita e que depois foi resgatado, né? Evaldo Gouveia foi cantor, músico e compositor, nascido no Ceará. Jair Amorim
jornalista e compositor, nasceu no Espírito Santo. Juntos, ou fazendo parcerias com outros compositores, escreveram diversas músicas que fizeram sucesso com cantores como Altemar Dutra, Ângela Maria, Calbi Peixoto e Moacir Franco. Alguns desses sucessos foram regravados por artistas sertanejos, como Mato Grosso e Matias, Trio Parada Dura, Chitãozinho e Chororó e Roberta Miranda. Para Odilon, essas canções permaneceram pela beleza de suas composições, como a música Brigas, que fez muito sucesso nas vozes de Chitãozinho e Chororó. Isso aí é bonito demais, né? E como essa música, outras também foram sendo resgatadas e regravadas, né? Com um arranjo novo, com uma roupagem nova, mas e sempre fez sucesso, né? Continua fazendo parte do gosto popular, né? Porque eu costumo dizer que a música boa não morre, né? A música de qualidade, ela atravessa gerações e permanece, fica, né? Agora, as coisas ruins vão se desfazendo, né? Naturalmente, né? Odilon explica que a influência mexicana vai sendo sentida com os cantores que surgem depois de 1960. Com ela, momento também de mudança das temáticas das músicas, que passam das histórias da vida do campo para canções com temas românticos. As duplas que mais aderiram, né? Ou de repente se viram forçados a seguir essa tendência, são as duplas mais novas, né? Porque o pessoal vamos dizer assim, de Tião Carreiro para trás, tentaram manter muito mais as raízes, né? E até porque o momento nem estava acontecendo ainda, né? Dessa influência, né? Era muito mais as músicas de raiz mais autêntica, né? Então depois é que começa a surgir essa influência com mais força, né? E as duplas se veem obrigadas a fazer parte desse movimento, porque senão vão sucumbir, né? E aí entra essa história que eu falei de as gravadoras exigirem que o artista gravasse alguma coisa que tivesse de acordo com essa situação, com esse momento, porque financeiramente é interessante, né? Mas eu vejo assim que, por exemplo, Milionários é Rico, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Tibagi e Miltinho, que eu já falei, João Mineiro e Marciano, esse pessoal é que começa a gravar, porque existe um momento em que as músicas mais autênticas, embora falassem de tema de amor, mas falavam de maneira seguindo ainda a tendência das toadas, do cateretê, mas existe um momento, até por causa dessa influência, que a música começa a tomar um outro rumo de romantismo, né? Então, o tema é história de amor, mas já com essa carga de influência de fronteira, né? Onde entra as guarânias, rasqueado, polca paraguaia, e as duplas que vão tender mais para esse lado são as duplas mais recentes, né? A partir de Chitãozinho, Chororó e Milionários é Rico. Eu considero assim um divisor de águas Milionários é Rico, que aí vem Milionários é Rico, João Mineiro e Marciano, Leandro e Leonardo, esse pessoal todo e vem também com essa característica de gravação já diferente, né? Para o pesquisador Gustavo Alonso, a influência dessa música bolerística
chega aos artistas atuais e com muita força. Para ele, não é mais possível falar da música brasileira sem compreender o sucesso deste estilo junto à audiência. Eu me lembro que quando a Marília Mendonça morreu, né? Aliás, Marília Mendonça é uma boleirista de marca maior, né? O seu grande sucesso do Alô Porteiro, né? Um bolero tradicional, clássico, né? Então é uma pena que isso seja esquecido muitas vezes, ou seja até lembrado, mas seja colocado para debaixo do tapete, né? Que é o que acontece mais vezes, porque dos anos 90 para cá não dá para ignorar mais essa música sertaneja boleirística aí, né? E esses caras. Até os anos 90 dava, até os virados dos anos 80 dos anos 90, né, a música sertaneja ainda tinha muita dificuldade de tocar no rádio das classes médias litorâneas, né? Mas depois disso não tem mais desculpa, né? Você ouve, chega até você, não tinha como escapar de Marília Mendonça, assim como não tinha como escapar de Zezé de Camargo lá atrás, né? Não tinha como escapar de Bruno e Marrone, de Vitor e Léo, não dava para escapar desses caras. A música sertaneja incorporou de diversas formas a música mexicana. Compositores, cantores e músicos deram vida a esse encontro, deixando marcas profundas no estilo no Brasil. Quando olhamos para essa história, vamos conhecendo também as pessoas que a escreveram, e por meio delas e de suas obras, vamos identificando nossa alma latina. Seguindo nossa jornada para refletir sobre nossa identidade latino-americana, a próxima parada nos convida a olhar com mais atenção para o compositor e cantor Nonô Basílio.